Abra a Bíblia em Lucas capítulo 9, versículos 57 até o 62, esse texto maravilhoso. Lucas capítulo 9. Vamos prestar atenção no texto, irmãos, e vamos pegar o texto. Tem tanta coisa nesse texto aqui, mas tem tanto segredo aqui escondido que a gente precisa cavocar, né, e achar os tesouros que existem, muitos que existem na palavra. Diz assim o texto: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Presta atenção, irmãos, pega a palavra. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. 58. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu vou repetir. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Tema da noite: não olhe para trás. Diga aleluia. Você precisa entender, irmãos, talvez lendo o contexto você vai ver isso, inclusive nos dois versículos anteriores ao texto que eu li, ou seja, versículos 55 e 56. Você precisa entender, irmãos, nesse começo precisa entender isso que eu vou dizer para você agora. Você precisa ter a certeza absoluta, porque o texto é forte, ele é duro com a gente. Você precisa entender, você precisa ter convicção plena, que a única intenção com qualquer desafio que Deus deixa para mim e para você, a única intenção que Jesus tem é te levar para o céu. Todo esforço, toda palavra escrita, dita por Jesus e registrada nas páginas da Bíblia, tem a intenção de nos levar para o céu. Qualquer palavra que te incomode, que te deixa desconfortável, ainda que você pode até não concordar com ela, mas você precisa entender que todo o desejo de Jesus, toda a obra que Ele fez, o plano que Ele fez, da forma como Ele fez, deixando o texto bíblico para cada um de nós, a intenção única, primordial: Jesus quer te levar para o céu. Jesus quer te levar para o céu. Jesus só tem a intenção de te levar para o céu. Eu vou repetir para você dar um aleluia. Jesus quer te levar para o céu. Ele não tem outra intenção. Você precisa estar convicto disso e colocar toda a tua história, até todo o sofrimento, até todas as coisas que você passa e alguns sofrimentos que te fez chegar na igreja. Quantas pessoas não tiveram sofrimento e chegaram na igreja? Estavam doentes, o casamento acabando, estavam deprimidas, estavam presas nos vícios. Quantas pessoas não chegaram aqui com a vida destruída, pessoas querendo tirar a vida? Ou seja, nós agradecemos por tudo, porque a intenção de Deus sempre é nos levar para o céu. E não podemos tirar isso de mente de forma alguma. Segunda coisa: existem, irmãos, dentro desse plano de Deus, existem algumas exigências. Existem custos, ou o custo de seguir a Jesus. E existe um custo de viver o reino. A salvação é de graça, mas viver o reino é custo. Aí alguém vai dizer: mas como é custo se é graça? Irmãos, para tudo tem custo. Para tudo. Você quer morrer? Paga, porque para morrer tem que pagar. Para tudo tem custo.
Em qualquer lugar, para você se adaptar àquele lugar, tem um custo. Uma empresa que você vai, tem um custo. Você resolve morar num bom condomínio, tem um custo. E tem exigências para você agir e reagir naquele condomínio. Se você vai para uma escola, tem um custo. E tem exigências de comportamento para aquela escola. Se você casa, tem um custo. Você pensa que não, mas deixa eu dizer para você. Casou, aí você vai dizer, tem custo. Que se você não pagar o custo e mudar alguns procedimentos da tua vida, você nem casa. Se casar, separa, porque você não paga o custo. Então, se tudo tem custo, absolutamente para todas as coisas tem custo. Aliás, você quer comprar o carro, eu quero comprar um carro, tem custo. Não apenas para comprar o carro, mas para continuar dirigindo. Você não pode dirigir ao seu bel prazer. Tem custo, tem exigências para que você consiga dirigir um carro no trânsito de qualquer cidade do mundo. Ou seja, tudo tem custos, exigências. Por que você acha que no reino, no cristianismo, não tem? Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem fazer o que elas querem, e elas estão querendo dar uma interpretação para dar um conforto para a vida delas, para dizer, eu não preciso fazer isso. Quem falou que você pode adaptar alguma coisa? Você pega a Bíblia, lê a Bíblia, coloca a Bíblia em prática, você vai ver, você vai ser moldado pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que você é moldado. Para você viver o cristianismo, viver o reino, para você passar por isso. Quem entendeu, diga amém. A história é incrível isso. Eu vi na internet uma história real de um noivo que foi para o altar. Eles marcaram o casamento. Eles namoravam 5 anos. Eu não vou falar o nome porque eu não pedi permissão. Eles namoraram 5 anos. Aí um dia resolveram casar. E foram casar. E marcaram o casamento. E estavam na festa. Estavam para casar. No momento do casamento, na hora que ele vai dar uma palavra que todo mundo chora, todo mundo fica emocionado, porque ele vai fazer uma declaração de amor, de fidelidade para toda a vida. Sabe aquele voto que você faz no altar? E quando ele faz isso, ele declara o amor dele para uma outra mulher. No altar. Ele vai lá e declara o amor dele para uma outra mulher. Isso é um problema, irmãos. Tem muito cristão vivendo um falso casamento com Cristo. Tem muito cristão que não está levando a sério o casamento, que nós somos a noiva, a igreja, Cristo é o noivo. Tem muito crente abrindo concessão, porque na verdade tem um outro amor no seu coração. Talvez pessoas não saibam, mas o noivo sabe. Talvez se você não quiser falar isso para o noivo, ele vai dizer assim para você, você está aqui, mas seu coração não está aqui. Jesus disse assim, vocês me adoram com a boca, mas o teu coração está longe de mim. Se a gente não faz uma reflexão de atitudes, de coisas que nós temos que fazer, se a gente não faz uma reflexão, se a gente não observa a nossa vida, nós podemos viver enganado. A Bíblia diz isso, o nosso coração é enganoso. Enganoso é o nosso coração. A gente tem que estar sempre fazendo isso, passando a régua de medir, para saber como é que nós estamos. Se um sentimento gospel enganoso pode entrar na nossa alma. Eu falando com os adolescentes, eu disse um lobo gospel. Sabia que tem lobo gospel? O lobo gospel é aquele que vem apresentar, ele é manso, ele não morde a ovelha, mas ele vai apresentando umas outras coisas que parece que são boas. A gente tem que se preocupar com isso, porque para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, aquilo vai me tornar mais crente, eu vou me aproximar mais de Deus, aquilo vai me tornar mais cristão, eu vou me apaixonar mais ainda pelo meu Deus. Tem que haver uma reflexão, senão você vai olhar para uma outra direção, uma hora ou outra. Você sabe que eu acredito, pastor Paulo, de 7 anos de pastorado, eu acredito que o diabo nem quer tirar o crente da igreja. Ele só quer dar uma sensação de que ele é crente. Ele nem tem intenção de tirar você, só dando uma sensação para você ficar tranquilo. Deixa eu contar um negócio para você, irmãos. Não existe cristianismo sem desafios. Não existe cristianismo sem viver desafios. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem alguém perfeito aqui? Tem alguém perfeito ou não? Por favor, me responda. Tem alguém perfeito aqui? Não? Você não é perfeito? Estamos juntos, eu também não. Eu também tenho meus defeitos, também tenho os meus problemas,
Também tenho minhas lutas. E eu luto todos os dias. Por que eu vou fugir dos desafios? Se os desafios moldam o meu caráter todos os dias. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, tem 3 grandes desafios. Tem desafios que mexem com a gente. Eu vou falar para você a verdade, você vai ter que ter coragem de vivê-los. Vai comigo no texto. Versículos 57 e 58. Põe na tela de novo para mim, irmão. Só os 57 e 58. Diz assim, indo eles caminho... Irmão, dá um aleluia só. Achei que você ficou meio assim. Tá bom, João, tá bom. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A gente precisa pensar muito nessas falas do Senhor Jesus aqui. A gente percebe uma coisa, que existe um voluntariado. Esse cidadão se voluntaria a seguir Jesus. Isso é bonito, isso é bom. Tem muita gente que se voluntaria a seguir Jesus, mas quando olha um pouco as exigências para segui-lo, ele fica meio aquém. Ele só se voluntaria, mas fica à parte. Ele se voluntaria, na verdade ele teve até uma boa vontade, mas ele não estava disposto a atender às exigências do reino. Eu vou explicar isso para você. Ele não estava disposto a atender às exigências do reino. Irmão, eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Então você também não me conhece, mas Jesus me conhece. Fugir de você é fácil, fugir dele, impossível. Diz o texto, Jesus vendo-lhe o coração, porque Jesus vê. Ele viu algum tipo de interesse. Tem muita gente que vem no cristianismo pelo interesse, talvez para trazer sim, mas para viver o cristianismo não. Tem muita gente que vem por interesse, é verdade, meu casamento está ruim, é interesse, está ótimo. São coisas que fazem, muitos doentes chegaram perto de Jesus, começaram com interesse, mas depois já não virou mais interesse. Tem muito cristão que continua no interesse. Apenas o interesse, isso é um perigo enorme, porque se você souber, se você não sabe, eu vou te dizer, Jesus diz mais não do que sim para nós. Você sabe por que ele diz mais não do que sim? Porque ele é pai, ele não é carrasco, padrasto, ele é pai. E pai que é pai usa muito não para os seus filhos. Não é porque ele não tem, é porque ele está formando os filhos. Está educando os filhos. E se você vem apenas e permanece no interesse, esse ponto é muito forte, você permanece no interesse, na hora que Deus olhar para você e falar um não para você, você vai ficar revoltado. Você veio aqui para que algo fosse abençoado na tua vida, e quem já foi abençoado por Jesus? Levanta a mão, dá um aleluia de crente aí. Eu fui abençoado, meu irmão, que bom que você foi abençoado. Está na hora de você fazer, meu irmão, porque aquilo que Ele é na tua vida, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é tudo na tua vida. Ainda que Ele não te dê nada, Ele continua sendo tudo, diga aleluia. Olha que frase, ainda que Ele não te dê nada, Ele continua sendo tudo, diga aleluia. Ele estava, na verdade, motivado pelas vantagens que ele iria receber. A Bíblia diz que multidões seguiam a Jesus e eles estavam interessados por aquilo que eles iam receber. Eles sabiam, as multidões sabiam que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus multiplicava o pão, ele dava peixe, eles sabiam das histórias, eu não sei como, não tinha WhatsApp, mas tinha outros meios de comunicação, boca a boca. Tem crente que não fala nada, só devia falar, né, irmãos? Como os crentes daquela época, mas eles sabiam já havia uma notícia de que Jesus fazia milagres e multidões acompanhavam Jesus pelos milagres, mas poucos seguiam ele por aquilo que ele é. O seguidor do Senhor Jesus não deve ser motivado por vantagens financeiras. E aqui me parece que há uma questão de vantagens financeiras. E Jesus disse, você está interessado nisso? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu quero que você preste atenção. Jesus disse assim, o Filho do Homem, estava falando dele.
O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele chega a dizer assim, os animais, eles tinham onde dormir, as raposas têm seus covis, os andorinhas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu acho incrível Jesus falar aquilo, porque ele estava dizendo, aquele que estava dizendo onde não tinha reclinar a cabeça, ele era dono de tudo. Jesus é dono do céu, da terra e debaixo da terra. Que se ele fizesse isso, tudo aparecia. O diabo tanto sabia disso, que quando foi tentar Jesus, ele disse, Senhor, você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. E Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava colocando as coisas em ordem. Ele era dono de tudo, mas presta atenção, irmão, você precisa prestar atenção nisso. Ele era dono de tudo, mas tem algo que ele fez. Eu quero observar 3 pontos para você. Primeiro, ele, dono de tudo, deixou tudo. Presta atenção. Ele, dono de tudo, deixou tudo. Por que ele deixou? Por causa de uma missão. Ele deixa tudo o que ele tinha, ele deixou a sua glória, ele deixou literalmente quem ele era, a glória de Deus. Ele era Deus, ele sempre foi Deus, não deixou de ser Deus, mas ele deixa por um instante, ele deixa por um tempo, por minha causa e por tua causa, por causa de uma missão. Qual era a missão? Não é te dar carro, não é te dar casa, é escrever o seu nome no livro da vida e te levar para o céu, meu irmão. O que vier a mais é lucro. Ele tinha uma missão para cumprir, e eu transfiro para você, porque essa palavra é para mim e para você. Se você não tiver uma missão para cumprir, você não vai deixar coisas que você tem que deixar, em virtude da missão que você tem que cumprir. A gente só deixa por uma missão, a gente não deixa por dinheiro. O reino de Deus nunca foi dinheiro, o reino de Deus é missão. A gente coloca o dinheiro por causa de uma missão, a gente não faz missão por causa do dinheiro. Tem gente que pensa que é dinheiro, nunca foi dinheiro, é missão. Tem gente que diz, o Torres falou agora que a igreja é rica, e se ela fosse rica? Aliás, a nossa igreja é mais rica do que você imagina. Só para ter esse grupo de pastores que trabalham há tantos anos juntos e se amam, não é? O pastor Maurício e o pastor Roberto outro dia fizeram 27 anos de ordenação. Pastor Paulo fez 7 agora. Eu vou fazer 31, fiz 30 anos. E a gente trabalha desde que a gente era magrinho, bonitinho, cabelo pretinho, né, Maurício? Trabalha junto, estudamos junto, continuamos junto, a gente é amigo junto, a gente é irmão junto, a gente é família junto há muito tempo. Isso é uma riqueza inesgotável. Diga aleluia por isso. Mas eu quero dizer para você que as exigências do reino são verdadeiras. Se tem uma exigência, é deixar tudo. Se tem uma exigência do reino, é você deixar tudo. Jesus era dono de tudo. Eu queria que você pensasse nisso. Mas Jesus deixou tudo para cumprir uma missão. Ele colocou tudo o que tinha a favor dessa missão. Irmãos, eu entendo assim que o cristianismo não dá para viver de outro jeito. Não dá. Quem segue Jesus coloca tudo o que tem a favor dessa missão. Tudo. Tudo que tem. Tudo que é. Tudo que possui. Se Jesus teve coragem de deixar tudo, por que você não tem? Você pega, todas as vezes que você vai agir com o teu físico, você vê o seu tempo. Toda vez que você vai agir com a tua força, você vê se você tem força. Toda vez que você for agir com o teu dinheiro, você faz cálculo na matemática, na calculadora. Mas peraí, por que você vai fazer cálculo? Por que você vai fazer cálculo? O teu tempo não é dele? Por que você vai fazer cálculo? A tua força ou a tua fraqueza não é dele? Por que você vai fazer cálculo? Tudo que você tem em recurso financeiro, porventura, não é dele? Você diz, a minha vida é dele, tudo que eu tenho é dele. E aí? E na hora de colocar à disposição de Deus, não é dele? Não pertence a ele? Jesus disse, eu dou tudo por uma missão. O problema é se a gente tem ou não tem uma missão. Qual é a tua missão? Qual é a tua missão como crente? O que você vive como crente? Crente não é 20 domingo. Crente é viver a missão 24 horas por dia. Há uma diferença enorme. Há uma diferença enorme. Tem gente que trabalha para trazer dinheiro para a igreja. Mas tem crente que é crente trabalhando.
É diferente. Presta atenção. Tem gente que trabalha e diz: eu vou trazer dinheiro para a igreja. Mas tem crente que faz a obra de Deus trabalhando. Vou falar de novo para você entender. Você precisa entender isso. Tem crente que trabalha e diz: eu vou trazer dinheiro para a igreja. Você viu que voltou para ele? Eu trabalho e eu trago dinheiro para a igreja. Não. O crente certo é esse: eu sirvo a Deus trabalhando. Porque se você souber que você serve a Deus trabalhando, tudo que você está fazendo é para Ele. Presta atenção, irmão. Você para de ser um funcionário ruim e começa a ser um bom. Você para de estudar malemar, porque você diz: eu preciso me formar bem, porque eu sou crente, eu estou estudando como crente, para fazer a obra de Deus, porque eu sou crente. Quem está entendendo? Quem está pegando essa palavra aí? Quando eu chego na hora do meu trabalho, não me atraso, porque eu sou crente trabalhando. Você está entendendo? Eu sou crente trabalhando, tudo o que eu tenho é dele. Então eu, como crente, trabalho servindo ao Senhor. No meu serviço, quem diz que você faça o que você fizer de forma honesta? Quem diz que não é um ministério, não é um chamado? Quem diz que não é para Deus isso? A Bíblia diz: tudo que fizerdes com palavras ou ações, meu irmão, fazei para a glória do Senhor Jesus. Você está fazendo para a glória de Deus Pai? Você está fazendo para Ele? Ou seja, eu não trabalho para servir, eu sirvo trabalhando. Eu sirvo trabalhando, porque eu continuo crente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém já lá no trabalho descobriu que você é crente? Ou você é agente 007, gospel? Vou contar um negócio para você. Eu li outro dia lá na convocação de trabalho lá do céu. Não tem agente 007 nas funções celestiais, não tem agente 007. Olha para o irmão aí do lado, aí, irmão, você não está escondido não, né? Oh, glória a Deus! Dentro desse pensamento, dentro do que Jesus disse assim: que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Incrível isso. Os pássaros têm, enfim. Olha outra coisa. Cuidado com as preocupações dessa vida. Cuidado. Comer, beber, conquistar, podem nos tirar do foco de seguir a Cristo. Eu não disse que elas são feitas para isso, mas podem nos tirar do foco de seguir a Cristo. Comer, beber, conquistar. A gente fica preocupado com tudo isso, com o que comer. Está lembrado em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, ele diz a respeito disso: buscai o reino dos céus, em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque ele diz: olha para os pássaros, eles não plantam nem colhem, e não falta alimento para eles. Olha para os lírios do campo, não tecem e nada, mas nem Salomão se vestiu igual uma delas. Jesus estava dizendo: cuidado, meu irmão, trabalhamos por algo maior, nós trabalhamos por algo maior. Na verdade, a gente precisa se preocupar, porque o nosso dia a dia é muito envolvido com isso. Eu preciso trabalhar, porque eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso me vestir, eu preciso conquistar. Eu trabalho porque eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso vestir, eu preciso conquistar. Alguma coisa que o pastor Maurício falou nessa manhã. Eu trabalho e a gente se envolve com aquilo, é a minha preocupação diária. Para com isso, irmão, vira a página, vira a chave, eu sou crente, eu trabalho servindo ao Senhor, eu sou crente. Você vai fazer naturalmente as coisas que você trabalha servindo ao Senhor. A gente precisa se preocupar qual é o alvo da nossa vida. O alvo da nossa vida não é ganhar dinheiro, o alvo da nossa vida é servir ao Senhor. Aonde nós estamos, quem nós somos, com quem nós trabalhamos, nós servimos ao Senhor. O alvo da nossa vida é seguir e servir a Ele. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu faço é para Ele. A minha vida, a minha família, o meu casamento, os meus relacionamentos, a amizade que eu tenho, os meus vizinhos, eles têm que saber: eu sou crente, eu sou cristão. Em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que eu vivo, eu faço porque eu sou cristão e eu trabalho, porque eu sou cristão e eu trabalho para Jesus vivendo a minha vida. Eu trabalho para Jesus vivendo a minha vida. Nós temos, irmãos, que mudar nossas prioridades. Nós temos que mudar as nossas prioridades. Nós trabalhamos servindo a Deus. Não, nós servimos a Deus trabalhando.
Quando você sair de casa, você fala: Senhor, me abençoe, porque eu quero te servir naquilo que eu faço. Senhor, me abençoe, porque eu quero te servir no meu casamento. Senhor, me abençoe, porque eu quero te servir aonde eu moro. Porque eu sou teu, eu te sigo. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para te servir. Tem crente aí? Tem mais um pensamento aqui, e esse aqui vai doer um pouco, mas vou ter que falar. Tudo bem, irmãos? Que lugar tem o reino de Deus no seu coração? Qual é o lugar que o reino de Deus tem no seu coração? Quem é você desses três? Você foi lá e se voluntariou, mas não topou pagar o preço? Ou você se voluntariou, ou Jesus te pediu e você viu interesse nele, você tem interesse naquilo que ele pode te dar. Você sempre está pensando naquilo que ele pode dar de volta. Eu vou dizimar, ele vai me dar de volta. Ele vai te dar, mas independente daquilo que você pensa, e é melhor você dar porque quer dar. Porque a Bíblia diz para você fazer isso com alegria. Ou você é aquele que se voluntaria, mas já tem uma condição, igual o terceiro. Eu já me voluntariei, mas eu vou fazer, hein? Mas não, cuidado, eu não tenho tempo para tudo, eu não tenho dinheiro, ou o dinheiro não posso desprender para isso, eu não tenho muita força, não, eu tenho que gastar força em outras coisas. Não, vim demais na igreja não dá. Eu venho, mas é muita coisa esse negócio de vir todo domingo, segunda-feira, escola bíblica, que é isso? Está querendo demais de mim. Você se voluntaria como terceiro, mas coloca algumas condições. Eu queria saber qual é o lugar que tem o reino de Deus, o seguir a Jesus no seu coração. Qual é o lugar? Vai doer, mas vou ter que falar. Pode falar ou não? A Bíblia diz assim. Jesus disse isso. Se você diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, você é mentiroso. Sim ou não? É Bíblia ou não? Posso adaptar, irmãos? Adaptar é pegar a palavra e colocar de lição para nós. Se você diz que você ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, a Bíblia diz isso, que isso é mentiroso. Resolve esse problema. Agora, se você diz que você dá a sua vida a Deus, que você não vê, mas não consegue dar os seus bens à igreja, que é o corpo de Cristo que você vê, quer concluir ou não? Se você diz: eu dou minha vida para Jesus, e você dá a sua vida para Ele, que você não vê, mas não consegue dar a sua vida, os seus bens, para a igreja, para o reino que você vê, você não quer responder, né? A gente precisa pegar, irmãos, e confrontar a gente. Eu gosto de mensagem que te confronta para você mudar a vida. Pastor, o senhor vai arrancar todos os meus bens? Nunca. Não são meus nem seus, são dele, já estão na mão dele. O único problema é que você tem que ser mordomo daquilo que Deus está te dando. Mas que não são teus, não são. Porque a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, tudo é dele. Eu não sei se você crê assim, mas é assim que eu creio. É assim que a Bíblia me ensina. Se você diz que entrega tudo a Deus e não consegue entregar teu dízimo, será que você entregou tudo? Será que você entregou a vida? Se você diz que você entrega a tua vida a Deus e não consegue dar uma oferta para missões ou para qualquer outra coisa do reino, será que você entregou a vida? Não, pastor, eu até choro. Ok, irmãos. Que bom que você chora. Mas a gente tem que ser confrontado, porque tem coisa errada. Eu estou achando que eu estou administrando aquilo que não é meu. Irmãos, eu não administro aquilo que é meu, eu cuido só. Quem vai administrar a minha vida continua sendo o dono que é da minha vida. Irmãos, aquilo é dele, pertence a ele. Se tem uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, pastor Maurício é um exemplo disso na vida dele, na família dele. Ele é um exemplo disso. O pastor Jorge nos ensinou muito isso. Irmãos, quando é dízimo e oferta, a minha casa, a minha família não mede esforço. Não pensa, não é porque eu sou pastor, porque a gente é crente. Entendeu? Eu não sou pastor para ser crente, eu sou crente sendo pastor.
A gente não pensa se, mas vai faltar. Eu já tenho tantas experiências disso. Nós temos tanta história para contar. A gente não prega o que não vive. A gente vive o que prega, irmãos. E isso é verdade. O que nós somos, o que nós temos, pertence ao Senhor. Eu não sou perfeito, eu tenho defeitos, eu tenho problemas para resolver. Mas isso é verdade. As coisas que eu tenho pertencem ao Senhor, porque eu sou dele. Se eu sou dele, aquilo que ele colocou nas minhas mãos é dele também. Tem crente aí ou não? Você precisa analisar. Porque se o dízimo, a oferta é um problema para você, pode ser que o problema seja mais profundo, seja mais fundo, que é algo que você tem que resolver. Porque dízimo e oferta nunca foram dinheiro. O dízimo e a oferta está dizendo a quem você pertence, de quem você é. Quem nasceu na igreja aqui? Levanta a mão, deixa eu ver, quem nasceu? Eu não nasci na igreja, mas praticamente com 2 anos eu comecei a vir na igreja. Quem veio para a igreja aqui, veio do mundão, etc. tal, e levanta a mão, deixa eu ver. Maioria. Glória a Deus que você está aqui. A gente tem que pensar em como a gente vivia. Um dia eu estava conversando com um rapaz, e há muitos anos atrás isso, eu estava conversando com ele fazendo uma crítica sobre dízimo e oferta para mim. E ele era meu amigo, ele era, porque depois dessa ele foi embora. Eu não quis perder a amizade dele, Davi, mas eu acabei perdendo. Mas eu sentei com ele, vamos sentar, vamos conversar. Falei, quanto é que você ganha? Meu amigo. Ele falou X, falei, eu ganho Y. E eu falei, onde é que você gasta o seu dinheiro? Estou falando sério, irmão. Não sei se você lembra, Evelyn, um cidadão que vendia bebidas na época de retiros, um cara que eu conhecia. Aí eu falei, o que você faz com o seu dinheiro? Eu gasto com isso, com aquilo. Falou, bebida, outras coisas que não vale a pena dizer aqui. Ele era meu amigo. Ele falou, eu faço isso. Falei, pois é. Você resolveu colocar ali. Esse é o teu Deus. Teu Deus é a tua vida, a tua diversão. É o teu cigarro, a tua bebida, a tua droga. Deixa eu contar para você, o meu Deus é esse aqui. Ó. Eu dou dízimo, eu dou oferta. Ele pertencia àquele reino, eu pertenço ao reino de Deus. Quem pertence ao reino de Deus aqui? Dá um amém de crente com alegria na alma. Alegria na alma. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso não é prisão, isso é liberdade. Diga aleluia. Pense nisso, irmãos, que eu acabei de dizer. Pense nisso, o que você está fazendo com a tua vida. Versículos 59 e 60. Vai ser o segundo ponto e 10 minutos eu acabo. 59 e 60. Isso, 59 e 60. Ao outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tem algumas coisas aqui. Na verdade, aqui nós estamos restabelecendo os níveis de prioridade. Jesus não está dizendo para você desconsiderar a família. Na verdade, o filho mais velho, naquela época, ele tinha o dever de sepultar o seu pai. Mas vamos falar que é verdade? Se Jesus estava falando para aqueles que estavam no caminho, o pai dele não tinha morrido, porque se o pai dele tivesse morrido, ele estava no velório. Tem muita gente que quer dar desculpa para alguma coisa que não tem desculpa. É assim, ou você vive o cristianismo, ou você dá desculpa. Porque se você não viver o cristianismo, você vai ter que achar uma desculpa, porque você é crente. Então aquele cidadão, o pai dele não tinha morrido. Talvez o pai dele fosse uma pessoa mais de idade, que precisasse de uma atenção, ok. Precisasse de um cuidado, ok. É bom cuidar do pai e a mãe, a Bíblia diz, honra o pai e a mãe. Eu quero aguçar você a honrar seu pai e a mãe. Mas um fato é verdade, se ele pediu para cuidar do pai, se o pai dele tivesse morrido, é verdade, então acontecia isso na cultura judaica. Então o pai dele havia morrido, enterrava o pai. 1 ano depois, eles pegavam os ossos e enterravam de novo. Tinha uma coisa dessa na cultura judaica. Então ele estava pedindo pelo menos 1 ano para Jesus de prazo. 1 ano de Jesus de prazo. Olha para mim, irmãos, olha para mim. Viu, quando teu pai morrer, e tomara que ele seja crente, pode ficar certo. Se o teu pai pedir alguma coisa no beira da morte, filho, faz... Irmão, esquece que ele não vai lembrar de nada. Ele não vai saber de nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Se foi para o inferno é horrível. Se foi para o céu, a alegria do céu é tão grande que ele não está nem aí se você fez ou não fez.
O problema é nível de prioridade. Se o seu nível de prioridade não é essa, de fazer a vontade de Deus, tem coisas importantes que vão entrar na tua vida, mas vão querer colocar no lugar que não é dele. Você tem que pensar sobre isso, o que é realmente de valor na tua vida. Não é dinheiro. Qual é a prioridade na tua vida? Quando você tem prioridade, coisas importantes você deixa em segundo lugar. Porque ela não é prioridade. Prioridade é o que está em primeiro lugar. Me lembrei do meu sogro, pastor Jorge. Um beijo para o senhor, pastor. Me lembro quando eu comecei no ministério, bem no início do ministério, mas bem no início, nós estávamos construindo o Clube Montoreb. Eu era magrinho, miudinho, barbinha bem preta, cabelo preto, né, pastor Maurício? E eu tinha uma Brasília branca, e o pastor Jorge um dojão, subi na serra. A gente estava construindo, e morreu minha prima. Esse texto fala comigo por causa disso. Morreu minha prima, uma prima amada, nome Carmen, só gente chegada, prima chegada. Ela tinha um problema de epilepsia, e a gente orava muito com ela. Eu amo aquela família até hoje. Amava aquela prima, era uma prima constante dentro de casa, não era alguém ausente, primo que você via só no Natal. Não, eu via sempre a Carmen, uma menina crente e tal, e ela morreu. E eu quis ir no enterro dela. Então eu fui cedinho lá para o Clube Monteré para falar: pastor, minha prima morreu, pastor. Eu vou lá no enterro. Eu cheguei lá, o pastor Jorge não estava lá. Aí eu falei, peguei o carro de volta, vou lá na casa dele. Quando eu estou saindo na serra, vem aquela fumaça de glória. Não, era fumaça de pó de terra mesmo. O pastor Jorge vindo com aquele carro, que você não enxergava o carro, chegava o pó, né? Olha a glória de Deus vindo aí. E eu sou daquele tempo da Brasilinha, né, bem? Da Brasilinha, e parei o carro, veio o dojão, parou, eu abri a janela, a glória entrou dentro do carro. Né? Aquele pozão. Então entrou lá, e o pastor Jorge, sempre daquele jeito, ele não saía do estilo dele. Falou assim: bom dia. Falei: pastor, minha prima morreu, quero ir lá no enterro dela, pastor. O pastor olhou para mim e falou assim: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, vai e faça a obra de Deus. Pisou fundo, a glória entrou de novo. Presta atenção, ela entrou com mais força, né, irmãos? Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira, entrou com mais força. Ela entra para dentro do carro, eu dou aquela respirada funda, humildemente, pego minha Brasília, dou a curva e vou atrás da glória que está vindo na frente. Foi uma grande experiência. Pergunta o que aconteceu. Fui muito criticado pela família inteira por não ter ido lá. Mas construiu em mim algo que não teria construído de outra forma. Quando eu chegar lá no céu, vou dar de cara com a Carmen, essa minha prima. Ela nem sabe se eu fui no enterro dela, não. Vou chegar, vou contar um segredo. Falei: não foi ver você no caixão. Ela vai perguntar por quê? Porque eu fui fazer a obra de Deus. Você sabe que ela vai me responder? Fez bem, não perdeu tempo. Foi fazer a obra de Deus, meu primo. Por isso que você está aqui, contente, feliz, que você foi fazer a obra de Deus. Prioridade. Tem hora que você vai ter que deixar uma coisa importante por causa de prioridade. A prioridade estabelece as ordens da tua vida. Porque senão qualquer coisa entra no lugar onde não deveria. Qualquer coisa importante entra no lugar onde não deveria. Estou terminando. Seguir a Jesus sempre deve ser a nossa prioridade. Eu não estou aqui na igreja, irmãos, e quem me conhece a minha história desde a minha infância, sabe. Eu não vou à igreja porque eu sou pastor, eu sempre fui à igreja, e eu não ia à igreja porque era obrigado, eu queria ir na igreja, eu tinha prazer em ir na igreja, eu tinha prazer de estar na igreja. A minha família não vem na igreja porque é obrigada, ela tem prazer de estar na igreja. A família do pastor Maurício não vem na igreja porque é obrigado, porque tem prazer. Nós estamos já muitos aqui que não vêm na igreja porque são obrigados, eles têm prazer, é prioridade, eu quero estar, eu tenho prazer em estar, eu tenho prazer em ver os irmãos, eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Vamos terminar, 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto
do reino de Deus. Aqui existe uma coisa clara aqui. Para seguir Jesus há muitos cortes de laços da vida passada. Dizer não para que não pecamos, na verdade isso é um privilégio. Dizer não é muito bom na vida de um cristão. Às vezes até ser antipático para seguir a Jesus e fazer a sua obra. Alguém um dia vai dizer, o que ele faz deve ter alguma coisa interessante. Me lembro de minha mãe, quando se converteu, da história, família da parte dela ia todos os domingos na igreja. Quando foi o terceiro domingo, ela disse, viu, vocês querem ir comigo para a igreja? Ele disse, não. Então fica com a chave de casa que eu estou indo para a igreja. Quando ela viu que ele ia chegar sempre na hora do culto, ela fez isso. Aqui tem que haver com o que você deseja do futuro. Você presta atenção, aqui tem um olhar para o futuro. Aqui tem a ver com o que você quer construir e continuar sendo. Olhar para trás não resolve. Não resolve continuar fazendo certos tipos de coisas do passado. Ele diz assim, aquele que coloca a mão no arado. Espera aí, eu acredito aqui, meu irmão, que esse aqui venceu os 2 primeiros desafios. Ele venceu, ele colocou tudo nas mãos de Jesus. Ele falou, toda a minha vida é tua, Senhor. Ele venceu, meu irmão, ele venceu tudo. Ele conseguiu vencer, ele começou a ter prioridades. Ele colocou Jesus em primeiro lugar. Diz o texto assim, ele coloca as mãos no arado. Mas a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Ele venceu. Não dá para fazer a obra de Deus sem pensar no futuro. Porque quem pega o arado, eu não fui de campo, não sou de campo, mas não é difícil entender isso. Quem pega no arado, ele tem que fazer aquela vala, aquele rasgo na terra, de forma reta, porque vai vir alguém semear a semente. Quando você pega o arado, na frente você não tem nada. Você não tem a terra arada, não tem o campo pronto. Então você vai para frente. Ei, crente, Deus não revela quem Ele é para crente parado. Para quem não pensa no futuro. Para quem não pensa que a semente que você vai plantar, a terra que você vai arar, vai dar frutos que saltam para a vida eterna. Não dá para pensar só nos 20 anos que nós tivemos como casa de Deus. Nós temos que pensar nos próximos 20 anos que Ele está nos dando. Eu não posso fazer alguma coisa pensando que esse fruto vai ficar só aqui. Eu tenho que pensar naquilo que eu vou plantar e que vai dar resultados no futuro. Quando eu pego a mão no arado, não dá para me olhar para trás, porque se eu olhar para trás, o futuro não vai ser desenhado de forma correta. Eu vou olhar para trás, olhar talvez para um erro que eu cometi, alguma coisa que eu não devia ter feito, ou olhar alguma coisa que alguém fez muito bem feito, que o lugar já está feito. Se ele já fez, já está feito, não adianta você voltar para trás, porque diz o ditado que águas passadas não movem moinho, e isso é verdade. Você vai olhar para trás por quê? Porque alguém fez muito bem feito, mas é ele que fez, não é ele mais. Não, agora é você. Não é o teu pai mais, não é a tua mãe mais, agora é você. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Porque o reino de Deus nunca apontou para o passado. O reino de Deus sempre aponta para o futuro. Porque crente que é crente, ele faz hoje, sabendo que o amanhã vai ser resultado do que ele fez hoje. Não dá para viver o cristianismo sem pensar no que você gostaria de ser amanhã para Jesus. Não dá para viver o cristianismo sem você pensar que a semente que você planta hoje, os teus filhos vão colher como fruto. Não dá para pensar que a semente que você planta hoje, pessoas que não estão aqui vão comer do fruto que você plantou. Se você não fizer isso, você vai ficar estacionado. E quem estaciona só reclama, irmão. Reclama porque não fez e reclama porque não está fazendo. Quem não anda, não caminha, não continua, irmãos, tem muito mais para Deus fazer na casa de Deus. Tem muita glória, tem muito milagre para Deus fazer na casa de Deus. Quem fica parado, ele olha para trás, não foi ele que fez, e olha para frente e não está fazendo. Que decepção, que angústia. Aí ele fica olhando, ai, quanta coisa boa, mas quanta coisa errada fizeram, né? É fácil apontar, né? Fácil, né?
Mas ele olha para frente e fala: ninguém está fazendo nada. Olha, tudo isso está acabado. Olha que coisa horrível. Mas também não faz. Crente que é crente, porque ele está dizendo, ó, você já tem um nome escrito no livro da vida. Você já venceu isso. Você colocou toda a tua vida nas mãos de Jesus. Você já colocou Jesus com prioridade. Quando você faz isso, tem uma coisa diante de você: o arado. Aí ele diz: põe a mão no arado, segura. Ei crente, ouve o pastor, pega a igreja, que ela é tua. É tua. A igreja é resultado seu. A igreja é tua. A obra de Deus é tua, não é do pastor. O pastor é um coitado que fica gritando aqui, ajudando a ovelha a manter o caminho. Mas, irmãos, a obra não é de um pastor, a obra é tua. A igreja é tua. Se tem alguma coisa que está faltando, talvez o milagre está em você, a solução está em você, a resposta está em você. Não dá para ficar olhando para trás, sem fazer nada, e criticando ou agradecendo, e olhar para frente e dizer: não é minha responsabilidade. Quem disse que não é sua? Sou eu que estou aqui, é você que está aqui. Não importa a tua idade, não importa o teu nome, não importa se você está aqui há 50 anos ou chegou há poucos dias, a obra é tua. Jesus te trouxe aqui para fazer uma grande obra nos próximos 20 anos, para que uma geração colha daquilo que você está semeando e plantando. Aquele que põe a mão no arado só tem uma direção: para frente, caminhando, fazendo a obra de Deus, suando, sofrendo não, mas fazendo com muito sacrifício. Jesus não precisa de crente parado. Jesus precisa de crente em movimento. Na verdade, o reino de Deus é em movimento. Sempre foi em movimento. Na verdade, Deus, Ele trabalha em movimento. A primeira palavra dele disse: haja luz. E a luz correu a 300.000 quilômetros por segundo. Ou seja, tudo que ele fala é em movimento. E tudo que ele coloca nas nossas mãos é em movimento. É para continuar o movimento. Ele plantou, ele deu a semente, ele deu a Eva, ele fez o jardim do Éden, a terra na época, e ele deu para Adão e Eva e disse: multiplicai e enchei a terra. Cultive dela, continue. Ele não deu, a impressão que eu entendo é que ele deu para que ele pudesse continuar plantando e cuidando para que continuasse crescendo. Deus não vai dar pronto na tua mão. Ele quer encontrar crente que está em movimento, porque no movimento ele vai construindo você. No movimento ele vai dizendo o que você vai fazer. Tem gente que fica esperando assim, ó: se não me der uma função, não faço nada. Eu não fui eleito. Olha o pé do pastor. Filma o pé, irmão. Filma isso aí, ó. Ele fica assim, ó, viu? Ó, ninguém me deu nada, ninguém me chamou para nada, eu não vou fazer nada. Nada. Quem disse que você precisa ter cargo? Quem disse que você precisa ter título? Aliás, o título que você tinha que ter, você já tem: filho de Deus. Viu? Ele já te colocou na posição certa, as duas mãos paradas. Olhar para trás, irmão. Que é isso, varão? Tem uma coisa tão grande, tem uma obra tão grande para ser realizada. A Bíblia diz isso, que os campos estão brancos para a ceifa. Ore para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Jesus está dizendo: vem trabalhador, vem trabalhador, vem trabalhador. Vamos construir os próximos 20 anos numa obra poderosa que Deus vai fazer. A igreja vai crescer em missões, a igreja vai crescer em evangelismo. A glória de Deus vai se manifestar, aleluia, porque Ele tem muito mais para fazer na tua vida e na minha. Quem crê, fica em pé, dá um glória a Deus, grita o nome dEle, exalta o nome dEle. Tem crente aí, meu irmão, para dizer: essa igreja é minha.